Yara, desde a última participação, fazendo a condução das preces recitadas em lugar de Zé Tibaldi, seu sócio de destino, seu companheiro de parentalidade que há pouco vimos, Yara já se sentia alguns dias antes e de lá para cá, menos, mas antes, sentindo uma perturbação em seus momentos de meditação. Aqueles que são substitutivos ou sucedâneos, melhor colocando, que são o método que foi colocado em lugar das reuniões mediúnicas de enfermagem espiritual, andou sentindo nesses episódios perturbações especiais nas últimas semanas, 3 semanas, um mês aproximadamente, perturbações como que entidades sofredoras, personalidades despojadas de corpos físicos, visitavam-na, trazendo-lhe quadros de seus sofrimentos havidos em suas últimas existências físicas, o que a preocupou. Em alguns momentos, tratava com relativa naturalidade, porque sabe-se médium ostensiva. Todavia, você sentiu que, embora no início da pandemia, quando substituímos as mediúnicas de enfermagem espiritual por esse método de nos reunirmos apenas para meditação e oração, perturbações semelhantes tenham acontecido, por um tempo você notou, no meião desse período de reclusão da pandemia, que os quadros haviam diminuído em intensidade e número de modo significativo. E agora, nessas últimas semanas, você sentiu o contrário acontecer e se preocupou. Estaria perdendo a sintonia por estar atraindo essas personalidades necessitadas de tratamento, essas personalidades no outro domínio de existência. Sentia também até nos seus momentos de prece individual que essas pessoas enfermas, sem corpos físicos, se avizinhavam do seu campo mental, aturdindo-lhe os processos de reverência e devoção. Isso nesse mesmo período de 3 semanas aproximadamente, para que facilite-se a rememoração na estimada irmã do Espírito. E preocupada, estou realmente caindo a vibração? Estou fora do que seria esperável de acordo com essa nova sistemática de nos mantermos em meditação e prece? Mas Eugênia Spásia pede, e outros amigos espirituais, para lhe dizer: observe que você manteve o cuidado de não fazer a incorporação, a psicofonia completa, porque inclusive não estava com um amigo ou amiga encarnado ou encarnada para fazer a assistência, para transmitir as palavras que seriam de auxílio no esclarecimento, na elucidação dos dramas vividos por essa personalidade sofrida. Então você se ateve no processo de incorporação, mantendo-se em oração, em meditação, corretamente. Durante as orações em grupo, à distância, e durante as orações individuais, sentia muito as perturbações, e isso me deixava preocupada, no sentido de me perguntar se eu estava perdendo a sintonia. Confirmo sim que durante todos esses meses de pandemia não senti aproximação de nenhuma entidade sofredora, que durante esses últimos 30 dias comecei a sentir os padrões dessas entidades, comecei a sentir quadros de suicidas, de pessoas que desencarnaram em acidente. Com isso, comecei a orar, a pedir que a espiritualidade do bem, pedir que enfermeiros, médicos pudessem carregar, pudessem levar essas pessoas
para hospitais, para onde pudessem ser auxiliadas, para onde pudessem ser ajudadas, percebendo com isso que não deveria incorporar, que o certo seria pedir ajuda à espiritualidade amiga que pudesse nos socorrer, que pudesse me socorrer, que pudesse socorrer essas entidades que estavam sofrendo. Esse sinal é o mais indicativo de que você não se equivocou. Receber a aproximação de personalidades que estão fora do seu eixo, para ajudá-las no seu estado de prece, sem ficar só captando. Observe também isso, você não estava... Ela diz que isso é uma segunda sinalização bastante significativa de que você não perdeu o fio da sintonia do bem. Nesses momentos, além de não incorporar, então segue o segundo elemento, você não ficou preocupado em acompanhar, receber e vasculhar detalhes, minúcias do que essas personalidades sofreram. O que vinha à sua mente é o que você não tinha como evitar. Entregando nas mãos da espiritualidade do bem sempre. Sem me preocupar com o que pudesse ter acontecido, com detalhes de acidentes ou com detalhes do que pudesse ter ocorrido. Recebi o quadro e começava a orar por essas personalidades, pedir ajuda ao plano do bem, a assistentes desalojados de organismos no plano físico de existência, pedindo ajuda a enfermeiros e enfermeiras para que prestassem assistência. Como um elemento aditivo ao que foi apresentado, ela deseja também falar sobre os aspectos relacionados à sua maternidade. Nesse período, ironicamente, porque você estava sentindo maiores perturbações dessas entidades sofredoras, justamente nesse período, paradoxalmente, você se sentia melhor mãe, mais amorosa e compreensiva com Beatriz, se sentia mais aprovada em sua atitude como mãe, porque seria de se imaginar que se você estivesse, porque estava recebendo mais visitas de personalidades perturbadas e por isso perturbadoras, mesmo que involuntariamente, algumas não têm intenção de fazer mal, que você sofresse uma certa consternação que lhe dificultasse a expressão melhor dos seus sentimentos. E Eugênia Spazia diz que, paradoxalmente, você se estranhou. Nesse período estou me sentindo tão mais amorosa e compreensiva e esclarecedora e consoladora. O meu melhor como mãe está aparecendo. Durante essas enfermagens espirituais, geralmente eu me sinto irritadiça, sem paciência, com Beatriz. E o que não aconteceu ultimamente, como a Eugênia disse, me senti mais amorosa, mais compreensiva, mais paciente, o que me surpreendeu muito. A Eugênia diz que vai para o terceiro indicativo de que você não estava debaixo de processo obsessivo. Porque você estava recebendo as visitas, esse comportamento, ela fala, com Beatriz, sua filha, revela que você estava em sintonia com o plano da supraordenação, da consolação, a faixa da bondade e do esclarecimento. E por isso você poderia prestar assistência aos sofredores e sofredoras. E porque você estava nessa sintonia, que isso basicamente é um dos pilares. Ela diz que esse é um dos pilares, se não for o pilar fundamental do trabalho de enfermagem espiritual, a sintonia com o plano sublime, ou pelo menos o plano do bem, para que você preste socorro às personalidades sofredoras. Claro que se você estava mais alinhada com o plano do bem, naturalmente agiria melhor como mãe com Beatriz. Ela pede para chamar atenção para isso. Nesse mesmo período, para encerrar, ela diz, você se sentia convidada a estudar mais. E se viu consultando obras espirituais, mediúnicas e lendo, às vezes, lendo a meia voz, mais do que o seu habitual,
para tratar essas personalidades. Você sentia que estava em serviço, em enfermagem, por meio dessas leituras a meia voz. Quando eu pensei, senti necessidade de procurar reler os livros de Chico Xavier, e aí o que aconteceu? Eu senti a necessidade não só de escolher, não só de reler os livros, mas senti a vontade e necessidade de ler realmente em voz baixa, como se eu percebesse as entidades sofredoras que estavam junto comigo no meu aposento, e como se essa leitura em meia voz, essa leitura em voz baixa, pudesse de alguma forma confortar essas pessoas. Essa sensação muito forte que eu tinha, e isso me dava uma necessidade de ler em voz alta. Coisa que habitualmente eu não faço. Eu não leio em voz alta. E por fim, uma reverência, invocação a Nosso Senhor Jesus, mais do que a Maria, que é uma casa de devoção a Maria Cristo, uma invocação ao Nosso Senhor Jesus de um modo diferente do seu padrão. Não que não houvesse momentos de você chamar por Nossa Senhora e os bons espíritos, até o anjo Gabriel, mas um destaque a Nosso Senhor Jesus, com a devoção a Jesus diferente do habitual seu. Mesmo normalmente fazendo oração para Nossa Senhora, para Gabriel, senti necessidade de fazer oração para Jesus, direcionar a minha devoção naquele momento de oração a Jesus. Dificilmente eu faço oração para Jesus. E de um tempo para cá, especialmente nesta última segunda-feira, eu fiz oração para Jesus muito sentidamente. Atenção, amigas e amigos, isso não é dito à toa. Muitas e muitos de vocês podem estar com confusões relacionadas ao trato com ostensividade mediúnica. É claro que não exatamente do modo que Yara, e não com toda essa sequência de assuntos em todas as áreas da vida dela, como foram apresentadas, pelo que eu me recordo aqui, uns 4 departamentos. Mas para uma pessoa, um tópico vai servir mais do que outro. Nós devemos fazer com a leitura intuitiva de nossa consciência o que serve para nós. Se os nossos guias espirituais ou anjos de guarda vão nos ajudar a fazer as associações mais salutares, benéficas e estimulantes para cada uma e cada um de nós. Uma fala parecendo dirigida a uma única pessoa, em público como a que estamos fazendo, ainda que um público mais fechado, nunca é para apenas aquela pessoa, mas endereçada a todos os nossos corações. Benjamin não tinha condições de saber o que eu estava sentindo, os meus padrões. Não enviei mensagem, não enviei áudio, não pedi socorro. Ele não sabia de nada do que estava acontecendo comigo. Ninguém ficou sabendo, ninguém sabia do que estava acontecendo. Foram padrões de sentimento interno, sem ninguém saber. Com a mensagem de Eugênia, com tudo que ela trouxe, alguns dias depois passei por uma situação difícil e graças a tudo isso consegui superar. Agradeço muito a Benjamin por ser o canal do céu. Agradeço a Eugênia Aspásia por tanto que faz por cada um de nós. As mensagens esclarecedoras, educativas, nos ajudam demais nas nossas vidas. É uma bênção em nossas vidas poder participar do salto quântico, de ter a experiência diária de aprendizado. Nossas vidas são transformadas só sentindo para saber o quanto nos faz bem, o quanto esse aprendizado, o quanto essa escola de felicidade nos faz bem. Eles existem, eles nos amam, eles nos entendem, eles nos ajudam a buscar a nossa fé, eles existem mesmo.